Então, a gente encerrou todas as apresentações dos estudantes e agora é a nossa última palestra e eu fico incrivelmente feliz e grata de chamar o Nils, que dispensa apresentações. Todo mundo aqui conhece o Nils. Acho que o papel dele no departamento, no programa de pós, é imbatível. Isso termina com a imensa ajuda que ele dá para a gente na pró-reitoria de pós-graduação. Não só nos pedidos desesperados a cada 5 minutos, como de informação, de notificação do que está acontecendo. Acho que isso é um exemplo importante de como comunicação funciona e tem que ser feita o tempo todo. Desnecessário falar da excelência de pesquisa dele, da formação dos alunos dele, que são, né, sempre entre os premiados, sempre entre os mais de super desempenho. Então, a gente fica incrivelmente honrado de ter o Nils aqui no departamento e no programa. E acho que não tinha ninguém melhor para fechar esse evento. Ele foi uma escolha dos alunos, inclusive. Eu acho que é isso. É uma das pessoas mais influentes do ano, segundo a Oxford. Então, Nils, super obrigado de você tirar um tempo para vir aqui. Obrigado, Ana. Então, eu sou o Nils, né? Acho que até aí todo mundo conhece. Então, eu vou começar parabenizando a professora Lourdes pelo encontro, os 40 anos da Imuno, a Ana Paula, em nome de toda a comissão, e acho que a Luísa também faz parte da comissão. Por esse encontro, eu tive inúmeras atividades na pró-reitoria. Estava falando para a Lourdes, hoje o presidente do Cabo Verde está na pró-reitoria e eu acabei saindo para vir aqui, que eu acho que é super importante, e falar de alguma coisa que não é só ciência de bancada, né, que o laboratório faz. Então, a ideia é que eu pudesse trazer para vocês, principalmente para os alunos, entender como que funciona a pró-reitoria de pós, que é que o Márcio, que é o pró-reitor, né, e eu e todos os funcionários que estão lá, estamos planejando para o próximo ano e como que a gente olha a pós-graduação. Então, a gente está muito acostumado a discutir a pesquisa, quando vocês fazem reuniões e vão almoçar, alguma coisa assim, mas eu queria trazer essa visão mais institucional para vocês. A gente teve, na semana passada, um evento chamado Estudos Avançados em Educação, onde a gente mostrou esses dados para a FAPESP, para o Conselho Nacional de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, ex-reitores, reitores. Então, é mais ou menos a visão que a gente tem da pró-reitoria, tá bom? Valeu, Márcio. Melhorou? Bem melhor. Então, aqui é a USP, né, todo mundo conhece, então o professor Márcio, eu chamo de Marcinho, ele é o pró-reitor, ele é da Exalc, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês é basicamente o que está na cabeça da gente, que a gente olha para o que é a missão da pró-reitoria, tá bom? O que seria esse ideal de discente que a gente está buscando, né? E aí eu vou contextualizar os dados da pós-graduação na USP, falar do que aconteceu, do Covid, e deixar aí a perspectiva para 2023 para vocês entenderem o que a gente está fazendo. E eu vou começar, antes de falar da missão, eu trouxe duas frases que eu acho que são impactantes. A primeira é do professor Antônio Nova, ele é um ex-reitor da Universidade de Lisboa, ele é professor honoris causa. Sérgio, seja bem-vindo. Ele é doutor honoris causa da USP. Então, a gente fez o terceiro encontro, né, da pós, e ele começou falando, isso está online, acho que vale muito a pena vocês verem. Ele falou uma coisa super interessante, que esse momento que a gente vive, né, pós-pandemia, talvez seja um momento de maior transformação de uma universidade. Então, a pandemia veio, impactou, a gente refletiu e esse impacto ele não vai desaparecer, né? Ele vai ter transformado parte da universidade. E o segundo que eu gostei muito foi do professor Zago, que ele, na reunião desses estudos avançados, ele falou que a USP é a universidade mais conservadora quando ela lida com seus próprios problemas, mas ela é a mais liberal quando olha o problema dos outros. Eu acho isso fantástico, porque a gente sempre que discute pós-graduação, a gente se depara nessa dissociação, né, que vocês conhecem tão bem do Instagram, entre expectativa e realidade. Então a gente tem um discurso, mas na prática a gente exerce pouco esse discurso. E em parte por causa disso, né, porque ela é muito conservadora. Eu já tinha guardado uma mensagem de um dos conselhos universitários da USP, que eu assistia naquela época por YouTube, que quando a USP deu um professor honoris causa para um pesquisador, um que foi um abolicionista, ele, logicamente, pós-mortem,
O Vahan falou que a USP tinha 85 anos de vivência e tinha dado 20 professores honoris causa. Então, ela demora incrivelmente um tempo para dizer que aquela pessoa merece ser reconhecida pela universidade. Então, eu acho que isso é importante no que a gente está planejando. Então, muito para os alunos, quando a gente fala de pós-graduação, né, a gente está falando dessa educação superior, né, e ela é relativamente recente, né, começou lá no Amazonas, então a gente tem a primeira universidade que começou por lá, depois chegou aqui na USP, então a gente é extremamente jovem quando a gente fala de educação de nível superior. E isso é feito, coordenado pela CAPES, né, que todo mundo conhece, ela tem um chamado Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então a CAPES é essa agência reguladora que determina que programa existe, não existe, é credenciado ou não é credenciado. Esse último dado que a gente tinha da CAPES, a gente tinha 4.564 programas de pós-graduação. Alguns com doutorado, outros com mestrado, outros com mestrados profissionais. Todo ano a CAPES abre um edital novo para você aplicar um novo programa. E aqui o ICB aplicou o mestrado profissional junto com a farmácia, mas a gente tem noção de que cada ano o Brasil aplica 1.000 novos programas de pós-graduação. É uma coisa relativamente absurda, porque muitos desses programas estão em áreas pouco desenvolvidas, com poucos recursos, tanto de pessoa como de infraestrutura, para fazer uma ciência de qualidade, mas está lá. Então, isso é importante porque a USP, ou qualquer outra universidade, ela não tem autonomia de criar um programa, nem tampouco de mudar o nome do programa, nem tampouco de dizer que eu tenho mestrado, eu quero fazer doutorado. Quem faz isso é a CAPES. A gente pede e a CAPES analisa. Só existe no Brasil isso, tá certo? Se a Harvard quiser criar um programa novo em nanotecnologia atmosférica, ela cria. E vocês vão se inscrever porque a Harvard fez isso. Mas no Brasil isso não existe. Então a gente está tentando estabelecer algumas mudanças nesse sentido. E aí, para você fazer esse sistema nacional, existe uma comissão. E essa comissão, ela elenca várias propostas dentro de um plano nacional de pós-graduação. Então, o último plano foi de 2011 a 2020. Lá está escrito, né, se vocês aplicarem aqui a câmera no QR Code, vocês vão direto para o resultado desse plano. E o que ele dizia? Ele dizia que você tinha que formar quase 50.000 pessoas, formou-se, e você tinha que ter uma distribuição melhor em todas as regiões do país dos cursos de pós-graduação. Então, o sistema deu certo. O plano que foi feito lá, que terminou em 2020, conseguiu alcançar todas as suas metas. E agora a gente tem, né, e foi anteontem, a reunião do novo plano, e aí o professor Carlotti está aqui, ele é um dos integrantes, que vai definir para onde a pós-graduação vai pelos próximos 10 anos, até 2030. Então, esse tipo de ação, ele acaba influenciando toda a pós-graduação do país, porque ele pode decidir que o foco agora é doutorado profissional. Então, vai se trabalhar para que os doutorados profissionais sejam implementados no Brasil todo. Então, aqui é a Cláudia, né? Existe uma boataria que ela vai ficar, então a gente ainda não sabe. O professor estava lá, e aí tinha presidente da ABC, da SBPC, tem toda uma comunidade para falar. Então, por que a gente fala tanto dessa educação superior, por que a gente é tão focado em formar mestrandos e doutorandos, né? Então, esse dado aqui é do professor Ideu. Ele fez uma apresentação nesse encontro de pró-reitores de pós-graduação, que foi em Sergipe. Então, eu peguei um pouco da fala dele, e isso tudo está dentro de um manual, né, que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, junto com a ABC, fizeram e entregaram ainda para os candidatos à presidência antes da eleição. Então, basicamente, por quê? Porque se você olhar para a ciência que é feita no país, ela é majoritariamente feita por universidade pública e é feita por alunos de mestrado e doutorado. Diferente do que é Harvard, diferente do que é a Europa, onde você tem um peso muito grande de pós-doutores e de institutos que não são públicos. Então, a gente consegue publicar, a maioria dos papers, quase 30% dos artigos vem dessas universidades, né? A gente publica quase 50.000 papers por ano. A USP é a primeira, né? Ela acabou de ganhar um prêmio da Elsevier de maior quantidade de papers publicados por universidade. Então, é importante essa ciência que vocês estão fazendo aqui na bancada do ICB. A gente, às vezes, não tem noção, mas é. E quando a gente olha para os países que têm uma relação, número de pesquisadores por milhão de habitantes, o Brasil está aqui, né? Muito diferente do Israel, que é um país extremamente pequeno,
que tem pouquíssimas commodities, mas é um país tecnológico. Então, a população menor, mas ele tem uma relação pesquisador a milhões de habitantes muito boa. Então, assim, são países que você melhora essa relação, a sensação que a gente tem que é um país mais desenvolvido, com menos desigualdade social. Então, a gente ainda precisa formar vocês, tá certo? Até o final. Então, o que é que a gente criou, né, como missão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação? Então, tudo que a gente faz está em cima de um mote, né? Então, a gente teve uma dificuldade de entrar numa Pró-Reitoria que o reitor era pró-reitor, e uma das dificuldades é que ele achasse que a gente ia ser uma pró-reitoria de continuidade. Mas quem conhece o Nils, quem conhece o Márcio, sabia que isso não ia ser assim. Então, o que a gente sentou? A gente determinou o que seria o nosso ideal o que a gente está buscando, né? E aí a gente está buscando isso, né? Formar alunos que sejam líderes. Então, a gente quer capacitar esses alunos para serem esses próximos líderes, que eles tenham um embasamento ético muito grande. Acho que a criatividade está acima de tudo. Então, que eles sejam realmente pessoas criativas dentro daquele ambiente. Que os trabalhos que eles estejam fazendo estejam completamente associados à sociedade. Então, a gente vai mostrar a nossa busca de conectar vocês com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, logicamente, que você tenha uma visão muito maior do que aquela da sua bancada no laboratório. Então, a gente tem estimulado ações e está fazendo isso para que o aluno daqui ele vá lá na ECA, aprenda a fazer divulgação científica, vá no direito, aprenda a fazer regulamentação de uma startup, vá na administração, aprender a gerir projetos, que ele saia um pouco desse quadrado, né, digamos assim, e tenha uma visão muito maior. Então, em cima disso, a gente monta o que a gente chama de plano, né, de desenvolvimento institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente quer focar nessa visão que a gente chama de ampla e interdisciplinar. Então, para isso, eu tenho que prover meios, né, estimular vocês a buscarem essa formação que a gente acha que ultrapassa o laboratório que vocês estão, as dependências desse programa, né? A gente quer que vocês tenham essas chamadas novas habilidades, as chamadas de soft skills. Uma dessas soft skills seria a capacidade de se comunicar com a sociedade. A gente só aprendeu isso por causa da pandemia. Pré-pandemia, antes do Covid verificado, que acho que é um dos maiores exemplos do nosso programa. A gente tinha uma dificuldade muito grande de traduzir o nosso trabalho para a sociedade. Quem conhece o laboratório, a gente agora, quando manda para a FAPESP, a gente já está mandando o abstract leigo. Então, os alunos têm escritos da iniciação científica, Natália, até o pós-doc da Juliana, é obrigada a saber escrever um abstract para leigo, e a gente vai inserir isso no depósito digital da tese. Então, na hora que uma pessoa for depositar a sua tese, ela vai ter que colocar um link do Twitter ou do Facebook e o abstract leigo. Porque aí a USP usa aquilo como inteligência artificial e manda para o Estadão, para a Folha, para onde for. A gente quer que tenha essa responsabilidade social. Então, sair dos muros da universidade é muito importante. A USP criou, eu vou mostrar para vocês, ações de responder às demandas da sociedade, mas a gente quer que isso passe pela pós-graduação. E, logicamente, a gente tem trabalhado nesse tripé de que todo o trabalho que é feito na pós-graduação envolve inovação, empreendedorismo, sustentabilidade. Sustentabilidade já está, é a terceira edital, vou mostrar para vocês, esses dois a gente vai abrir. O que a gente observa até então é uma ausência quase que completa de vocês, incluindo o meu laboratório, nessas ações que a gente abre pela Pró-Reitoria. Então, ou o edital que a gente abre não está ficando claro, ou isso não está no foco do ICB ou dos programas de pós-graduação. Então, uma sugestão é, cada vez que a gente mandar um e-mail, eu leio e-mail de novo da USP, leia, porque talvez seja interessante para essa visão que a gente está buscando de vocês. Então, o que é que a gente está querendo e a gente vai disciplinar? Que fora a tese, a dissertação que os alunos fazem, as alunas, os papers que sejam publicados, que a gente valorize também os produtos técnicos. E hoje 70% do que a USP produz de todos os programas é técnico, não é paper, porque você tem que entrar aqui os programas de humanidades, que não tem essa facilidade de publicar paper, e logicamente patente. A gente quer olhar para essas outras coisas que para a gente é um produto de uma pós-graduação, né? Você fazer um aplicativo, você fazer uma mídia, você fazer alguma coisa do ponto de vista digital, você criar sua própria startup, para a gente isso seria um produto.
Existem alguns programas na USP, é interessante, a defesa é uma peça de teatro, né? Por que não? Uma partitura, um filme, porque você precisaria ter que escrever sobre o roteiro daquele filme e não só apresentar o filme para uma plateia, né? Um júri. E também está crescendo nas humanidades a sugestão de políticas públicas a partir de dados que é pego, né? Então a gente vê isso muito na FEFELESH, e no direito, né? Então isso para a gente vai ser aceito, estimulado que aconteça entre nos diversos programas da USP. Então aquilo que eu mostrei para vocês é o que a gente quer, né? Agora eu vou mostrar um pouco do que é a realidade e o que é que a gente está tentando fazer para mudar essa realidade e conseguir chegar nesses objetivos. Só lembrando que a gente foi eleito para 22, 23, né? Então a gente tem que trabalhar muito em 23 porque a gente não sabe se Carlote vai querer a gente em 24, 25. Então, eu tenho um ano para fazer tudo isso. Então, o que a gente tem hoje? Então, a gente tem 267 programas, né? E vou mostrar depois, 50% deles, na última quadrienal, que ainda não foi fechada, é nível de excelência, então é 6 e 7, então é um salto absurdo do que a gente tinha antes. A USP é a universidade que tem mais programas 6 e 7. A gente tem um programa 2, que a gente está sugerindo que ele seja dissolvido ou fundido, mas ele recorreu, então a gente tem que esperar. E a gente tem 27 mil alunos na pós-graduação, né, mestrado, doutorado. Isso é quase uma universidade inteira no exterior. E é importante porque desses 27 mil, a gente tem pouco mais de 5 mil que tem bolsa. Então, 22 mil alunos da USP fazem pós-graduação sem bolsa, tá certo? Porque quando a gente faz os cálculos lá na frente, a gente fica sem entender. Mas ter uma bolsa FAPESP, CAPES, CNPq, é muito pouco. Eu acabei de fazer o levantamento da FAPESP. A USP tem 110 bolsas de mestrado, a USP inteira, tá certo? E ela tem 208 bolsas de doutorado. Então, quem tem bolsa de mestrado, doutorado, FAPESP, vocês são privilegiados, logicamente meritório, mas é um número ínfimo, né? 300 de 27 mil. Então, assim, saibam que vocês estão dentro de um ambiente altamente competitivo. E a gente já entregou 165 mil títulos, né? O primeiro título, né, foi em 1970. Eu sei que não é o momento, você poderia repetir esse dado, não está claro para mim. Do quê? Então, a Bolsa FAPESP hoje, né? A gente tem 110 bolsas de mestrado concedidas pela FAPESP. Você vai na biblioteca, eu te mostro, virtual, você escolhe a USP, e 208, uma coisinha assim. A gente tem 650 bolsas de iniciação científica. 651 porque a Natália ganhou. Então, a gente tem 3 vezes mais IC do que mestrado e doutorado, quase, né? Então, realmente, a CNPq, logicamente, é mais, a CAPES, logicamente, é mais, o que dá uns 5, 6 mil, assim, de bolsa. Então, é muito pouco. Então, é isso que eu falei, né? Então, a USP tem 267 programas. A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente faz cara feia quando alguém vai lá e traz um programa novo, porque a gente não entende, né? Por que a gente tem um número tão alto. A gente é muito amigo, para não falar outra coisa, mas a USP tem 3 programas de imunologia, né? Ribeirão, aqui, e alergia com imunologia. Um porquê, né? Quer dizer, por que não um programa de imunologia dividido nas 3 cidades? Quer dizer, são coisas que, logicamente, nasceram por critérios políticos, de mérito, mas a gente tem um número muito grande de programa. E como eu falei para vocês, né, quase 50% deles têm nota 6 e 7 pela CAPES. O que a gente observa hoje é que se você pegar aqui pandemia 2020, a gente percebe que o número de alunos de mestrado e doutorado deu uma caidinha, né? Mas em 21 e 22 a gente tem uma quantidade crescente de alunos ainda matriculados na pós, que a gente chama de discente ativos. Basicamente, eu vou mostrar depois, é que esses alunos não saíram da pós-graduação pós-Covid, porque a USP foi uma universidade que prorrogou os prazos por até 2 anos, né? E isso é um problema que agora a gente está tentando resolver. Então, o que a gente observa na formação dos títulos que eu falei é que já por aqui, não dá para ver porque a escala fica ruim, a gente já vinha observando uma queda na titulação de discentes, né? Eu já tinha falado isso para a Ana, os programas do ICB todos estão caindo a titulação ano a ano. Logicamente, a pandemia isso deixou mais claro, exacerbou. Mas se você volta naquele meu slide, mostrando a relação de pesquisadores
número de milhão de habitantes, e a sua correlação com países desenvolvidos é horrível, né? Porque você não está jogando doutores no estado de São Paulo, digamos assim, no Brasil, que é onde você produz ciência, e ciência vira produto, que vira bem-estar social. Então, você precisa formar essas pessoas, né? E aí, quando a gente olha essas titulações, aqui eu fiz um comparativo versus 2019, você tem queda de 25% no mínimo, né? Então, a pandemia ajudou, mas já vinha caindo anterior à pandemia, né? E aí a gente observa também uma coisa bem interessante, né? Isso aqui é uma análise que a gente tem um pós-doc de bioinformática na Pró-Reitoria, exatamente para trabalhar com os dados Sucupira, Lattes. Então, junto com a CONE, que é a cátedra, que está na cátedra Pascoal Senise, eles fazem essa análise global desses dados. Então, o que esse dado mostra? Ele mostra a variação do número de aluno por professor de um programa. Então, tudo que está para baixo significa que a gente perdeu aluno. Tem menos aluno por docente nessas universidades. Sobrou aqui o Unifesp, mas é porque abriu um campus em Osasco, então o Guarulhos, então eles têm uma pós-graduação nova, é normal você começar do zero, você sobe, porque você não tinha um número. Mas, no geral, com exceção da UFABC, que também é uma universidade muito nova, a maioria das universidades paulistas perdeu aluno por docente no programa. E esses docentes, a gente também tem o dado, eles ficaram no Norte e Nordeste e ficaram em programas 3 e 4. Então, eu posso falar, eu sou cearense, então não tem aqui nenhum tipo de preconceito, mas a pessoa preferiu ficar no Nordeste. Por quê? Porque morar em São Paulo com R$ 1.500 só indo lá para a República do Luiz, porque aí você divide o quarto com 5, 6 e cada um contribui com R$ 200. Mas não dá, né? Em um doutorado de 2.200, então a pessoa prefere não vir para cá, prefere ficar, e isso é uma realidade. Só que eles estão ficando em programas de nota mais baixa. Lógico, aqueles programas precisam melhorar, então o estímulo de ter aluno lá ajuda, mas a gente acha que a gente tem que ser mais atrativo. A gente sabe, vocês devem ter visto que a Cláudia, né, da CAPES, tinha deixado uma pré-LOA, modificação de pré-LOA para aumentar a bolsa em 30%, e agora na transição passou para 40%. Então, de fato, vai ter um aumento em março, né, que vai ficar entre 30% e 40%, produtividade, bolsa no exterior e bolsa aqui. Então, isso existe, mas tira? Não, né? A gente acabou de saber que tem programas de pós-graduação aqui, de instituições de ensino, que dão o dobro de um doutorado CAPES, né? Então, ainda não resolve, né? Mas eu acho que essa atratividade, ela envolve isso, mas também que o programa seja visível, né? A gente tem que se tornar atrativo aí. A outra coisa que é relevante, eu acho que isso é importante, a gente observar, no geral, tá certo? Isso aqui não é individual, a média de idade que as pessoas estão começando, tá certo? O doutorado, o mestrado profissional. Então, as pessoas estão vindo para a pós-graduação de uma certa forma mais maduros, tá certo? Né? Comparar comigo, são jovens. Mas isso é ruim, porque quando eles forem terminar, você está jogando no mercado alguém mais maduro ainda. Então, a gente acha que isso é um problema. Segundo, a gente olhou o número de orientadores que tem 0 alunos, 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, até 16. E as pessoas reclamavam de mim quando eu pedia o 11º, 12º. Eu sou nada, gente. Olha, sou nada, 16. Mas então, assim, a gente tem 5 caras, aqui é IME, né, é bancada seca, digamos assim, mas a grande maioria, aqui quase 50%, chega em 3 orientadores. Lógico, né, tem todo um questionamento por detrás disso, mas é uma relação aluno baixa, tá certo? Se você está pensando de novo em jogar doutores para o mundo, para eles virarem os pesquisadores, né? Então, quando a gente autorizou com a pandemia orientar mais de 10, a gente estava olhando para 4 pontos percentuais. Tanto é que agora acabou. A gente não vai renovar essa resolução. Então, a gente acha que isso é um problema. Segundo ponto, né? Aí agora eu posso falar, a gente está ficando velho, né? Então, se eu olho aqui para o programa Nota 7 e vejo quem tem mais de 55 anos, é a maioria. Então, à medida que os programas são de excelência, 6 e 7, eles têm os professores, orientadores mais experientes, né? Claro que parte disso é cumulativo, parte disso é porque a USP não contratou, mas a solução disso daqui
passa por você inserir jovens pesquisadores, pós-docs, como a Larissa, e que a gente tem, tradicionalmente, uma resistência muito grande institucional a admitir. Mas esses orientadores daqui, já eles pulam. Se você não fizer o meio de campo, né, esse programa, de repente, ele cai muito, não a sua produção, mas a capacidade de manter os níveis de publicação, e seja o que for, no limite. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse envelhecimento do corpo docente. E o último é o tempo de formação que eu falei para vocês. No geral, quando a gente pega a média dos nossos alunos que já se formaram, 165 mil, olha só, dos que fizeram graduação aqui ou mesmo fora, eles demoraram 12 anos para ir para o mercado de trabalho, tá certo? Em média, eles ficaram 5 anos na sua graduação, foram para o mestrado, e aí tem um buraco aqui entre mestrado e doutorado, né? A gente tem exemplos próprios disso. Então, depois que ele vai fazer o doutorado. Isso para a gente é muito ruim, porque demora bastante, mas também mostra que existe um perfil de pessoas que quer somente o mestrado, que mestrado é o final da sua formação para cair no mercado de trabalho. Então, a gente, como pró-reitoria, tem que identificar essas pessoas para meio que forçar a barra. Não, fique mais, 4 anos e 25. Não faz sentido, tá certo? Então, isso volta lá no final, dentro da perspectiva. E aí eu falei que tudo isso era USP, mas qual é o impacto que a gente viu da Covid, né? Então, o que a gente viu na Covid é isso. Ó. As matrículas, elas estão caindo, né? Então, a gente percebe que a quantidade de aluno que está procurando os programas está cada vez menor. A gente abriu um edital para dar bolsa para programas 5, 6 e 7. A gente tinha 110 bolsas. Nós tivemos 16 programas que aplicaram. O máximo poderia ser, acho que 98. Por quê? Porque eles têm bolsa guardadas. Ou seja, eles tinham bolsa, mas não tinham candidatos. Claro, 2 vezes por ano, final de ano, eles estão fazendo a prova de seleção, mas a gente tinha, de uma forma, bolsa sem aluno para procurar. Então, isso caiu, né? A gente está concluindo, titulando, menos aluno ainda. E isso a gente faz mês a mês. Então, de setembro, eu ainda não mostro uma recuperação frente aos anos anteriores. Ou seja, esse aluno está ficando. E aí, o que aconteceu quando o aluno fica? Ele desliga. Porque ele, mesmo tendo prorrogado o prazo, por todo o impacto na saúde mental, toda a dificuldade de fazer pesquisa pós-pandemia, ele acaba desligando. Então, a gente teve um salto enorme de desligamento que justifica por que eu não consigo voltar aos níveis normais. Então, isso é preocupante para a gente, né? E a gente está tentando ver de que forma a gente vai agir para mitigar esses efeitos. Então, o que a gente vai fazer? Essa é a melhor parte, né? Porque a gente manda para o conselho universitário, eles aceitam, mas se a gente não fizer, a gente sai de boa disso. Então, a principal coisa é a gente interagir mais, né, com todo mundo que está relacionado com pós-graduação, né? A sociedade, porque as demandas vêm da sociedade, as agências, sejam financiadoras como FAPESP, CNPq, a própria CAPES, ou as reguladoras, que basicamente é a CAPES. Logicamente, a gente vai ter que conversar com o governo, porque ele tem a Secretaria Estadual de Educação e a gente tem que fazer coisas que estão alinhadas. E, logicamente, a gente é muito forte quando a gente se junta com as outras IES e ICTs, né? Você tem o Sírio hoje, você tem Einstein, você tem vários. Então, mas a gente quer propor que a gente tem que ter autonomia para decidir sobre pós-graduação. Não é a CAPES que vai dizer se eu tenho que criar um novo programa de pós-graduação, mas é a USP que decide. Eu quero fundir, a USP decide. A gente acha que o modelo de avaliação deveria ser aquele multidimensional que nunca foi posto por mudanças de governo, mudanças de presidência e tudo mais. A gente tem que olhar de novo para aquele perfil do que a gente quer formar. Então, hoje eu estava discutindo com um egresso, as pessoas têm trajetórias individuais que podem ser diferentes do que a gente acha que é a trajetória correta, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, cada um tem essa trajetória e ele tem que ter a liberdade de seguir sua trajetória. O que a gente está fazendo ali é deixar sempre no trilho, só isso. Mas esse aluno, ele vai, certo? Então, acho que o foco precisa ser nisso, né? E aí você vai formar, com certeza, um discente, né, uma discente melhor. A gente acha que a semelhança do que a CAPES faz com o PRINT, que é um programa de internacionalização que eu vou mostrar, ela poderia passar o dinheiro para a USP. Se eu tivesse todo o dinheiro, eu saberia quantas bolsas de mestrado e doutorado eu daria para os alunos, o resto eu poderia colocar em custeio, poderia colocar em mobilidade, e isso é fluxo contínuo, eu poderia mudar, alterar, mas isso não é feito, né? Quem controla é a CAPES.
Acho que essas ações, né, a gente sempre acha que tem que ter flexibilidade. A gente vai forçar a barra de vocês para a interdisciplinaridade. Então, a gente vai fazer vários editais onde a gente vai dar recursos e ajuda para o aluno que procurar outra área do conhecimento na sua tese. E a gente também acha que a internacionalização ela precisa ser muito mais ampla do que é aqui. A gente tem a noção de que internacionalização é o aluno que fez mobilidade. Já foi dito nos concursos aí que eu soube que mandei aluno, eu internacionalizei. Não é, né? Isso é uma das fases da internacionalização. E a gente precisa estar aberto para tudo isso e ajudar e fortalecer isso, né? Parte dessa internacionalização, aqui também tem um QR Code para vocês procurar, é o famoso PRINT, né? O PRINT é o Programa de Internacionalização da CAPES, onde a USP ganhou 144 milhões e o dinheiro veio para a USP. E é a gente que decide aonde pôr esse dinheiro. A gente decidiu em 5 áreas prioritárias, cada área tem uma quantidade absurda de programa, e a gente abre os editais de mobilidade discente, missão, pesquisador no exterior, pesquisador sênior. E assim, o PDSE todo mundo conhece, a Railane está indo agora, a Thaís já foi, mas a gente precisou abrir 2 vezes para você dar 100% das bolsas, né? Quando não precisava. O de pesquisador visitante, a gente teve sobra de bolsa. Os de missão, a gente teve sobra de bolsas. Aí a gente fica pensando, poxa, mas será se o programa daqui não teria um pesquisador internacional para ficar uma semana aqui no Brasil? Deve ter. Mas a gente acaba não conseguindo, né, pela quantidade de trabalho e pelas conexões que a gente faz, conseguir isso. Mas é uma oportunidade única, porque esse cara vindo, ele pode participar de um curso de pós-graduação que está acontecendo, fica no laboratório, dá seminário e por aí vai. Então, a gente acha que a gente tem que usar mais isso. A gente tem os chamados acordos globais de dupla titulação e a gente fez na semana passada o Print Day. Não vi ninguém daqui, nem a Jaqueline está aqui, do professor Barbuto, que eu pedi para ela ir, nem os meus alunos, mas a gente teve 15 universidades estrangeiras que pagaram a sua própria passagem e hospedagem para vir presencialmente na USP, para discutir pós-graduação com vocês. A sala do King's College, lotada, sabe? Instituto Politécnico de Paris, lotado. Groningen, com Covid, lotado. Ela estava convidada. Münster, um monte de gente. E essas universidades, junto com Lisboa, a gente tem um acordo global com a USP inteira de dupla titulação. Isso significa que qualquer aluno de qualquer área de conhecimento pode, em meses, 1, 2 meses, conseguir mandar o acordo ser aceito pela gente e ir para essas universidades. Groningen costumava fazer um top-up nas bolsas, né? E isso é super relevante. Münster tem mestrado com o ICB, né? Junto com o IB, além do doutorado. Então, acho que isso é relevante. A gente está adicionando o Instituto Politécnico de Paris, a gente está adicionando King's College, a gente está adicionando Tübingen, e talvez agora tem um Instituto Tecnológico nos Emirados Árabes, do lado do Catar, que vai fazer com a gente com várias áreas da física. Então, isso está crescendo, eu acho que é uma visibilidade que a USP tem muito grande, mas na hora que você tem um diploma europeu, digamos assim, você tem a abertura de mercado depois, né? Então, acho que isso não tem preço. Isso não significa que você precisa ir para lá. Eu sempre falo para os alunos, você escolhe o local de ir, a cidade, o bem-estar, com quem você vai, com quem você tem dinheiro. E junto o único e o agradável. Mas, se tiver ali, melhor ainda. Outra coisa que a gente está conectando é os chamados eixos temáticos, que é a forma como a gente tem de vincular a pós-graduação a essa demanda da sociedade. Então, a USP elencou 17 eixos temáticos. Todos os eixos temáticos estão vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, cada vez que a gente fizer algum edital, a gente vai pedir que você relacione a um eixo temático da USP. O que a USP entende por isso? É que ela pode receber uma demanda da parte da sociedade para que pense políticas públicas sobre o Estado de Direito, que a gente acabou de ver nas eleições. A USP se reúne, pega a massa crítica que tem, né, vinculada a esse eixo temático, decide e devolve para a sociedade. Isso é importante porque cada vez mais esse é um parâmetro de excelência avaliado, né, nesses rankings internacionais, se de alguma forma a gente quiser seguir esses rankings. Então, aqui é um dado que o professor Brito, que era o diretor científico da FAPESP, me deu,
que é para mostrar a excelência da USP em algum desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a USP é excelente em fome zero, em saúde, né, para todos, vida debaixo da água e vida na terra. E aí você vê aqui, são essas espículas quando sai do círculo, né, onde a gente é melhor. Mas, por incrível que pareça, a gente ainda está crescendo nesses objetivos com a Latinoamérica. A gente tem uma dificuldade muito grande de colaborar sul-sul, né? A gente acaba colaborando com o norte, Europa, e a gente esquece que essas melhores colaborações nesses objetivos são com a Latinoamérica. O Zago fala, né, que uma das universidades que mais conhece o oceano é Buenos Aires, e está aqui do lado, né? Então agora a gente fez um acordo com a Universidade de Buenos Aires para que os alunos possam ir para lá e vice-versa com o verba FAPESP para estudar vida no oceano. E aí eu acho que isso é um exemplo. Segundo, são essas formações que a gente está falando, que a gente chamou de uma formação mais ampla, multidisciplinar. Então, o que é que a gente bolou para 2023? Bom, a gente falou, a gente vai fazer laboratórios de inovação para estimular os alunos, vocês e as alunas, a saber fazer, a empreender e a inovar. Então, a gente se reuniu com a USPIN, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e com o setor empresarial. Então a gente tem várias empresas que vão estar juntos, e a gente vai fazer, não sei se está no próximo, a gente vai fazer 3 disciplinas. Essas disciplinas elas estão ancoradas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ela tem o nível básico, intermediário e avançado, elas vão ser seguidas, a exemplo do que a gente fez aqui uma época na vida. Ao final, aqui, a gente vai escolher alunos que vão fazer uma imersão de uma oficina de inovação junto com essas empresas para criar uma startup para responder uma demanda da sociedade. Logicamente, eles vão ser financiados, que a gente vai ajudar os alunos. Os mentores vão ganhar auxílio ou mobilidade internacional. E o final tem que ser uma startup. Uma startup para responder uma pergunta que pode ou não... Boa noite, professora. Que precisa ser uma... Acho que ela está decidindo as notas da premiação. Aí. Eu vi que a Bruna foi super severa aqui, então... Então, para a gente, o que é isso? Então, na hora que você dá as disciplinas, é a parte que os alunos têm que fazer alguma coisa para mim, tá certo? Ou seja, eles têm que aprender sobre empreendedorismo. As disciplinas vão ser feitas pela FEA, tá bom? E com direito, que é a parte de regulamentação. Aí, na hora que eles vêm para cá, é onde eu dou para o aluno a chance dele pegar um produto e transformar numa startup, numa fintech, seja o que for. E aí eles vão ganhar dinheiro, porque aluno sem ganhar bolsa, né, eu não conseguiria. A outra coisa que a gente fez, e já é a terceira vez, eu falei para a Ana agora, acho que a Eni já divulgou, que é o PAI que a gente chamou de sustentabilidade. Então, há um ano atrás, a gente foi convidado pela Universidade Exeter, que estava aqui, e a QS é uma dessas agências de ranking, para fazer parte, né, como fundador, de um programa chamado Future 17, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente se reuniu com eles, com a Universidade Chinesa de Hong Kong, a Stellenbosch, na África do Sul, e a gente montou isso daí. Então, como que funciona? São várias etapas. Então, essas empresas que estão aqui, Google, Microsoft, a Volkswagen, a Adobe, eles encaminham perguntas, demandas deles para a QS. A QS elenca em projetos, e a gente seleciona alunos e alunas para esses projetos, trabalhar na forma de times. Então, infelizmente, o Brasil tem trabalhado bastante com Hong Kong, então ele está sempre 12, 14 horas na frente, mas deu certo. E depois de 12 semanas, eles apresentam de novo que seria uma proposta de responder aquele objetivo de desenvolvimento sustentável. A gente dá uma bolsa PAI, né, durante esses 4 meses. Não é todo dia que você trabalha, você tem aula, tudo online. Você tem discussões com os mentores ou não online, mas no final você tem um grande evento onde cada grupo apresenta. E é fantástico, e a gente teve, acho que não está aqui, a gente teve vários alunos já, e a gente está indo para a 3ª edição agora. A gente optou por alunos de doutorado no 1º e no 2º ano somente. As outras universidades são todos alunos de graduação. A USP é a única que pôs doutorado, em parte pela língua, em parte pela... que a gente quer que você fique, né? Então você não podia ter aula, porque você poderia ter conflito de horário, prova, aquela coisa toda. Então a gente é muito feliz com esse evento, e a gente agora vai entrar Auckland, Nova Zelândia, e uma universidade em Roma, chama Luiz,
com 2 S's, é uma universidade que trabalha muito humanidades, direito, então ela entra com essa parte. Então, acho que no segundo semestre entra Imperial College e aí o UC Davis. Então, a gente vai ter a primeira universidade americana e a gente tem uma outra super forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é Imperial College. Então, esse é o PAI Sustentabilidade, o que eu falei de empreendedorismo, e a gente tem usado a linha de PAI exatamente para construir um novo programa que a gente chama de apoio à formação, né, docente. Então, a gente acha que o programa que existia antes, de uma certa forma, ele não funciona do que ele se preconiza, que era fazer com que os alunos aprendam a ser futuros docentes. Então, a gente percebe que não é do jeito que a gente pensou, a gente está mudando ele completamente, então está sendo feita uma nova comissão, novas diretrizes, e a gente vai usar ele para fazer essas novas habilidades, né? E o outro que vai sair no futuro é um chamado PAI de Cultura e Extensão, onde a gente vai valorizar a atividade de cultura e extensão dentro da formação discente, logicamente, isso contando crédito e contando na formação do aluno. Esse PAI pesquisadoras, né, ele vai passar para a PRIP, né, dentro da nova Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, mas a gente apoiava, na verdade, mãe, está errado, é qualquer pessoa que tivesse a função de cuidar, ser um cuidador, do pai, da mãe, da avó, do filho, da filha, do adotado, é isso. Mas ela passa agora para uma nova Pró-Reitoria. E a outra parte que a gente vai trabalhar, e a gente apresentou, e a gente foi muito feliz com um feedback do Zago e da Secretaria Estadual de Educação, é que a gente quer propor uma nova forma de formar esses alunos. Então, depois da graduação, aquele mestrado clássico, ele seria finalístico e a pessoa teria até 24 horas para... 24 horas é ótimo, né? Nem no meu laboratório eu conseguiria um aluno fazer isso. 24 meses para acabar, e aí ele vai para a vida, vai ser feliz, vai ter VR, VA, vai ter tudo. O outro, quando a gente perceber com 1 ano de que aquele candidato, na verdade, ele tem potencial, o projeto que ele apresenta, já fez todas as disciplinas, ele quer uma formação a mais, ele entraria no doutorado que completaria até 5 anos. Logicamente, aqui envolve você acabar uma bolsa, você fazer só algumas disciplinas, então ela tem uma parte administrativa que a gente está resolvendo. Mas esse, para a gente, seria o nosso perfil e a gente espera, né, que a gente consiga atrair muito mais alunos e fazer uma formação que a gente acha que é a melhor para o Brasil, né? A gente está chamando isso de Sucupira 2.0, porque o parecer Sucupira é o parecer que gerou o formato de hoje de mestrado, doutorado, baseado nos Estados Unidos. O cara fez isso, ele chama, o sobrenome dele é Sucupira. Então a gente quer que essas IESs, no caso a USP, ela tenha plena autonomia de fazer isso. A CAPES fique no seu quadrado, seja somente uma agência que possa ajudar, mas que não tenha esse papel de decidir pela gente, né? Então a gente acha isso. A gente precisa estar junto da sociedade, porque tudo isso vem da sociedade, né? Então acho que isso é importante e a gente está buscando, junto com o terceiro setor, mais dinheiro para pós-graduação, principalmente para a gente alinhar aquelas políticas de permanência e inclusão para o aluno, para a aluna que está fazendo pós-graduação. A USP abriu aquele projeto chamado USP Diversa, né? Então a gente tem Siemens, a gente tem Deutsche Bank, a gente tem IBM. Várias empresas vieram, cederam dinheiro. No momento está todo na graduação, mas se a gente cresce com essas empresas, a gente tem uma chance de aumentar a inclusão e pertencimento dentro da pós-graduação. Então a gente está nas mídias, a gente pede para todo aluno que entra seja obrigatório a se filiar, seja Facebook, Instagram, o Twitter do Elon, o LinkedIn. A gente vai abrir o TikTok com uma premiação para você dançar a sua tese, e à medida que você dançar a sua tese, você ganha alguma coisa, mas a gente está tentando forçar a barra de que, à medida que a vida vai andando, os editais vão sair lá. A gente percebe que vocês não usam e-mail USP, né? Vocês usam Gmail, Hotmail, Outlook. E aí não adianta ficar mandando .usp.br que ninguém responde. Então, a gente resolveu ignorar vocês também. Então, quer fazer alguma coisa? Entre nas redes sociais da PRPG. É lá que os editais vão estar. Aí você vai ser acostumado a ficar entrando na rede social, dar curtida ou não. A vida molda a gente de acordo, né? Então, aí essas são as publicações e a gente fica feliz. Era isso, gente.